Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É muito bom ter você aqui conosco. Começa agora o programa que mostra empreendedores que transformaram suas habilidades manuais em negócios promissores. Esse é o Ateliê de Negócios. Hoje nós vamos conversar com Caroline Diolim. Ela é advogada, especializada em varejo. Mas antes, vamos conhecer a história da Alessandra e do Paulo. Eles são proprietários da Bromélia Terrários. Vamos ver. Olá, bom dia. Tudo bem? Seja bem-vindo à nossa casa. Fica à vontade. Essa aqui é a nossa mesa de trabalho, a minha mini oficina, né? Daqui que eu monto, crio, né, as nossas belezuras, nossos mini ecossistemas. Olha como está tudo preparado, bastante, né, areia colorida, plantas, tudo que a gente utiliza aqui na nossa criação dos nossos mini ecossistemas. E aqui a gente tem todo um espaço já preparado para os nossos terrários, né? E assim, minha casa é pequena, é uma casa muito pequena, mas graças a Deus a gente tem aqui os nossos espaços, né, para a produção dos nossos mini ecossistemas. Aqui esse quarto era o quarto do Rafa, meu caçula, e agora virou um ateliê, né, um depósito de plantas. Olha, muitas plantas, né? Variedades diferentes, tipos diferentes, tamanhos diferentes. Aqui virou um depósito de vidros, para as plantas poderem pegar bastante claridade, que é o que elas precisam, né? Os terrários precisam de muita luz. E aqui vocês percebem que essa janela aqui entra bastante luminosidade e deixa eles bem saudáveis, bem bonitos. Sou Alessandra Borges Silva, criadora da Bromélia Terrários. Eu e meu esposo, que é meu sócio, ele está lá trabalhando, né? Já está preparando o nosso material, nossos musgos que precisam de uma atenção especial. E é isso. Aqui é o nosso mini depósito, né? Como vocês podem perceber, tem plantas. A beliche do meu filho virou um depósito de caixas, de vidros, né? Olha aqui embaixo, tudo cheio de já material preparado para produção, terrários prontos, né? Recebendo a luminosidade. E é isso. Sou casada com o Paulo Roberto, né, meu bem? Tá vindo, né? Ele tá ali lavando os musgos, daqui a pouco ele aparece. Nós somos católicos, né? Nós temos 3 filhos. E a gente participa de um grupo que chama Equipe de Nossa Senhora, né? Que trabalha a santificação do casal, e são 7 casais. A gente tem um conselheiro, que é um padre, e o nosso é o Padre Edilson. Então, em determinado momento, alguns anos atrás, próximo ali do final de abril, ele pediu que alguns casais ficassem responsáveis por fazer um presente para 7 mães da equipe. E aí eu e o Paulo, nós éramos os 3 casais responsáveis. E ele pediu um presente que as mães pudessem cultivar, algo bonito. Então ficou na nossa, né, na nossa responsabilidade. E todo ano, como todo mundo já sabe, a gente dá orquídea, um vasinho com flor, um buquê de rosas, né? E aí eu já estava cansada desses presentes. Aí eu falei, gente, eu queria dar algo diferente, algo, né, fora do convencional. E fui procurar. E eu não conhecia os terrários até então, né? Sempre gostei muito de plantas, né? Inclusive a minha casa era cheia de planta, mas com, né, os terrários, a partir do momento que eles entraram na nossa casa, a gente foi ali deixando eles como o foco principal, né, nas plantas. Enfim, aí fui procurar, olhei na internet, Instagram e tal, e eu vi os terrários, fiquei apaixonada. Achei, gente, que coisa linda! Fiquei apaixonada pelos terrários. Falei, então vou preparar e vou comprar os terrários para as mães. A equipe tem uma caixinha, então cada mês ali um deposita um valor e tal, só que os terrários eram muito caros. E a caixinha das mães não dava para comprar 7 terrários. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu mesmo vou fazer esses terrários. E aí fui toda empolgada, falei, Paulo, vamos fazer esses terrários? Aí começamos a ver os modelos na internet, né, no Instagram, assistir vídeo de como fazia os terrários e tal. Fiquei empolgadíssimo, né?
E até então eu já tinha um trabalho, eu trabalhava numa clínica como faturista de convênio e eu não tinha muito tempo, né? Eu trabalhava já há 13 anos nesse emprego, uma família linda também, né? No meu emprego anterior, que agora eu tenho outro, né? E aí eu falei, vamos botar a mão na massa. Fui, comprei um monte, assisti vários vídeos, vi o que precisava, quantos vídeos precisava e fiquei muito empolgada. Comprei um monte de vídeo, um monte de plantas, né? Fui assistindo passo a passo e falei, pronto, vou montar os terrários. Enfim, comprei tudo, montei o primeiro terrário. Gente, vocês não vão acreditar. No dia que eu montei o primeiro terrário, eu fiquei apaixonada. Criei o primeiro e falei, a partir de hoje eu quero trabalhar com esse material. Fiquei encantada, queria entrar dentro do terrário e morar lá, porque ficou tão lindo. E foi o meu primeiro, eu falei, gente, como que pode? Eu nunca imaginei que eu, Alessandra, fosse capaz de criar algo, né, feito pelas minhas mãos tão bonito. Antes de fazer os 7 terrários das mães, né, que estava já próximo do mês de maio, eu já comecei a produzir terrário para vender. Aí lá no meu trabalho, os meus chefes, são 2 médicos sócios, né? Eles compraram um terrário para dar para as esposas, para as mães, para as amigas. Todo mundo acabou, as pessoas do meu convívio acabaram fazendo encomendas e eu fiquei empolgadíssima. Comecei a trabalhar a partir daí com os terrários. Aí, assim, fui muito empolgada, né? Imediatista, comprei muitas coisas, muitas plantas, tudo que precisava, falava lá no Instagram, o pessoal dando dica, eu comprava, né? E fiquei com a casa cheia de plantas, cheia de vidro, sem fazer nada assim, fazer um preparo, entender como realmente tinha que funcionar, se tinha que ter um tempo de produção, né? Essa parte de, olha, tem um processo, né? Todo esse processo eu não entendia nada, eu fui só pegando as dicas lá na internet e produzindo o terrário. Enfim, aí começou a dar errado. Procurei, né, uma escola, né, um curso para eu fazer, para me profissionalizar. Achei um curso muito legal, eram aulas gravadas, né, 1 ano de curso. Aí eu fui, fiz a matrícula, me preparei, vi que eu não sabia muitas coisas, já sabia muito, fazia terrários lindos, né, mas falei, gente, vários processos eu deixei para trás, né, a ordem, né. E então, daí eu comecei a me profissionalizar. Larguei o meu trabalho, tem 1 ano e 3 meses, né? Eu saí em agosto do ano passado, pedi demissão, fiz um acordo com a empresa e todo mundo me deu maior força, meu marido, meus filhos. E aí o Paulo, meu marido hoje é meu sócio, né? Ele tem um trabalho dele, mas ele também é um terrarista, né? Já profissional. Foi aprendendo comigo. No início ele não dava muito apoio, não. Ele só ficava aqui olhando, meu bem, vem dormir, porque eu trabalhava de madrugada, né? Porque eu trabalhava o dia todo no emprego. Aí chegava, tinha os terrários para criar, né? E eu passava até 3 horas da manhã produzindo terrário. Aí foi que eu fui ensinando o Paulo. Primeiro ele fazia aqui os croquis, né? Fazia os desenhos, ó, faz esse cenário. Aí eu falava, meu bem, fica comigo aqui, me dando pelo menos apoio moral para eu ficar acordada, né? Era muito engraçado. Mas enfim, e hoje nós temos aqui a Bromélia Terrários, né? Aí trabalhando de vento em polpa, criando vários terrários que fascinam, né? Já falei demais, agora nós vamos ali dar uma espiada no Paulo, que ele está trabalhando, preparando os musgos que precisam de uma atenção especial, tem que ser todos esterilizados, lavados, né, que vem cheio de contaminação, vem com folhagens secas, às vezes vem com mosquitinhos, né, vem com algum parasita, então a gente tem que ter essa atenção especial. Vamos lá? Meu nome é Paulo Roberto, eu tenho 50 anos, sou casado com a Alessandra. Inicialmente eu não tinha muita paciência, porque, primeiro, trabalhando o dia inteiro, né? Eu sou coordenador administrativo numa construtora, também dou um suporte jurídico na empresa. E ao longo desse tempo em que a Alessandra descobriu os terrários, né? Eu fui lentamente aprendendo a gostar, né? E depois passei a ajudá-la, né? Passei a me apaixonar também pelos terrários, né? Então foi um processo realmente muito gratificante, e eu, como sou uma pessoa que eu gosto muito da arte, né?
Eu gosto da arte, a minha família, de um modo geral, gosta da arte e também gosto de planta, então os terrários chegaram aqui em nosso lar de uma forma bem sutil e aí foi fazendo com que a gente se apaixonasse, de modo que hoje também eu consigo conciliar o meu trabalho formal com esse trabalho aqui, que é a nossa paixão. Comecei a fazer um trabalho de base, um trabalho de arte com as areias coloridas, aí eu falei, nossa, isso é bom, isso é muito legal. Então vamos lá, eu vou fazendo. E aí fui aprendendo aos poucos, ela foi me corrigindo, eu fui assistindo alguns vídeos das aulas que ela fez, né? De modo que hoje eu aprendi, gosto muito de fazer terrário, inclusive tem algumas peças aqui em casa que elas são exclusivas do Paulo Roberto, tá? Eu que faço. E a gente se ajuda muito. Os nossos terrários a gente faz com muito carinho, a gente é muito perfeccionista, a gente gosta de um trabalho impecável, a gente procura fazer um trabalho impecável. Eu acho que esse é o grande diferencial da Bromélia Terrário, né? Fazer um trabalho com excelência, com muita dedicação, com arte e principalmente amor. Eu estou fazendo a limpeza do musgo, tá? Esse musgo, ele vai compor o terrário, ele é a base principal do terrário, tá? Ele dá um charme no terrário, que ele é verdinho. Só que assim, ele vem de fora, vem numa caixinha de madeira, vem com as raízes grandes, sujas, tá? Pode vir bactéria aqui, insetos e tudo mais. Então assim, é muito importante que esse musgo seja lavado, tá? Precisa ser lavado em água corrente, porque ele vai para o terrário e no terrário é um ambiente fechado e, portanto, limpo. Tem que ser tudo muito limpo, porque se tiver qualquer sujeira, qualquer fungo, vai danificar todo o terrário e aí você vai ter que reiniciar o processo, tá? Então aqui é a limpeza deles que eu estou fazendo para poder a gente plantar lá nos vidrinhos. E além dele tem aqui também as plantinhas, as fitônias, que a gente utiliza também. Vem nessas cuias aqui, que a gente tira com bastante cuidado. E como vocês podem observar aqui, ó, essa terra que vem aqui onde ela está plantada, ela tem que ser lavada, tá? Então as plantas elas são lavadas uma a uma, e aí tem que ser bem delicado, é um processo bem delicado, porque aqui não pode ser nada muito brusco, senão vai estragar, vai matar as raízes, vai matar as plantas. Então é bem lento mesmo esse processo, tá vendo? A gente limpa aqui, ó. Raiz está limpinha, então eu vou acondicioná-las aqui. E aí depois, quando eu começar a plantar, aí vai ser também, aí eu vou secar, sabe? Então assim, é um processo que é bem devagar, mas que no final fica bem bacana. Então é isso, esse é o nosso processo. Daqui a gente vai passar para um segundo momento que vai ser justamente o plantio, tá? Dos musgos, das demais plantas e por fim o terrário vai estar concluído. A Bromélia Terrário, gente, ela é maravilhosa. Eu amo a Bromélia Terrários. Pra mim ela é, assim, é muito especial. A minha relação com a bromélia. Acho que foi Deus que falou pra mim, olha, hoje você, a partir de agora, você vai trabalhar dessa maneira. Então eu trabalho com vidas, né, com plantas, né, eu produzo mini ecossistemas, então pra mim é muito especial. É uma relação mesmo de muito amor. Todos os meus terrários, as minhas produções, elas são feitas com muito carinho, com muito cuidado, então assim, é muito amor. Não foi de uma noite para o dia. Realmente foi um processo bem lento, tá? Eu acho que o mais importante de tudo foi, assim, o amor que a gente tem pelo que a gente faz. Isso é o mais importante. Nós trabalhamos com arte. Isso daqui é uma arte, tá? Uma arte, assim, especial, porque trabalhar com vidas, gente, não é fácil. Então a gente uniu o útil ao agradável. O fato da gente gostar de plantas, o fato, eu de modo especial, gostar de arte e a gente ter descoberto algo que é tão lindo, né?
que você transforma, você pega um vidro desse daqui e você transforma, né, em algo tão maravilhoso como já foi mostrado aqui. Então, assim, é incrível. Então, a gente teve, sim, dificuldades, né? E já teve um momento da gente falar, nossa, será que vale a pena? Porque é tão trabalhoso, né? A gente sabe que é gratificante, é muito bacana, né? Mas tem essa coisa toda de mercado, tudo envolve dinheiro, né? Tudo, existe um custo para tudo, né? Foi muita persistência, muita força de vontade, muita criatividade, e aí tá aí o resultado de tudo isso, né? O trabalho bacana que a gente conseguiu fazer e que levam as pessoas assim a se apaixonarem. Olha, para fazer uma arte como essa, tem que ter muita habilidade mesmo, né? Muita técnica e entrega também. Esses terrários são espetaculares, né? Bonitos demais. Vou fazer um intervalo rapidinho, depois então nós vamos ver como eles transformam em obra de arte esses ecossistemas. A gente volta já já. Estamos de volta e vamos conferir agora o passo a passo de como o casal Paulo e Alessandra transformam os terrários em verdadeiras obras de arte. Vamos ver. No início eu era toda, desesperada, comprava muitas coisas, não tinha noção das plantas que iriam dar certo no terrário, porque é um mini ecossistema, então ele fica ali dentro daquele vidro, que tem bastante umidade, tem um pouco de calor, e eu comprava todas as plantas que eu achava lindas, essa aqui vai dar certo. E só ia plantando, e as plantas começavam a morrer, a apodrecer, né? Gerava muita bactéria por conta da umidade. Então eu fui descobrindo ao longo desse processo, desses 3 anos, né, meu bem? Pesquisando, né? Pesquisando e fazendo as experiências, né? Porque a gente só aprende quando a gente coloca a mão na massa. Então eu plantava, quando passava assim 8 dias, uma folhinha já estava morta, outra folhinha estava morta. E eu fui ao longo descobrindo as plantas que se adaptavam com o clima tropical, com o ambiente morno e úmido que é aqui dentro do terrário. A terra, fui descobrindo que a terra precisava de um processo, de um cuidado especial, de armazenamento. A divulgação do nosso trabalho, no início, assim, primeiro era pelos amigos, né? Um falava para o outro, a gente falava nos nossos grupos, né, Paulo? Nas nossas equipes que a gente participa. Enfim, o primeiro apoio veio com o pessoal do meu trabalho, que conheceu o meu trabalho primeiro, que assim, falou, não, vamos te dar força, então nós vamos divulgar, eu vou comprar, vou falar para fulano, vou falar para Beltrano, e a gente começou assim. Depois nós fomos pro Instagram, né? A nossa filha do meio, Rebeca, que é jornalista, ela criou o nosso Instagram, a gente fez todo aquele processo, e dali a gente começou a divulgar o nosso trabalho no Instagram. A técnica para produzir, né, fazer essa base colorida que nós fazemos aqui, ó, cada vidro tem um processo, né? Aqui esse gotinha, esse é o ternura, tá? O ternura porque é o nosso campeão de venda, ele é pequeno, mas ele é maravilhoso, então as pessoas amam porque ele não é tão caro, mas ele é lindo, né? E então a gente precisa para o gotinha, para vidros assim, com esse especial pescoço comprido, a gente precisa de mangueira, precisa de funil, né? Então a gente tem funil de tamanhos diferentes, né? E mangueiras também com tamanhos diferentes, porque às vezes o vidro é pequenininho e você quer fazer um traço de areia mais fininho, colorido, a gente usa esse aqui, né? Aí no gotinha eu tô usando esse processo aqui com essa mangueira, tá? Olha, aí dá pra ver, né, que a areia tá colorida e a gente vai fazendo um desenho. No ternura, que é esse, a gente não precisa de funil nem de mangueira, né? Porque aqui a gente consegue usar apenas a colher, né, e vai colocando as areias coloridas, ó. E aí você vai acabando chegando no resultado.
É só ir com paciência, porque criar terrário é um trabalho de paciência. Quando a gente produz cada terrário desse, esses terrários eles não vão de imediato para comercialização. Então a gente prepara o terrário, ele vai ficar com a gente aqui entre 8 a 10 dias, tá? Porque justamente nesse meio tempo pode acontecer de, ainda que eu tenha cuidado com a limpeza das plantas, com a limpeza dos vidros, pode ser que ocorra, que surja um fungo aqui, estrague o terrário, pode. E somente após esse prazo é que a gente leva para comercialização. Isso é muito importante, tá? Depois que a gente leva ele lá para comercializar e que a gente vende para um cliente, acho que o passo mais importante é a informação. Você vender um produto para um cliente e que ele saiba o que ele está levando, os cuidados. Então a gente entrega uma tag da Bromélia Terrário com todas as informações. Primeiro, além da gente informar para o cliente como que é esse funcionamento todo aqui, que é o mini ecossistema, que é um sistema fechado, que eu só vou abrir o terrário para molhar e eu vou mantê-lo sempre fechadinho, porque o terrário, ele dentro do terrário ocorre todo o sistema, né? Trocas gasosas, fotossíntese, e o terrário produz, as plantas produzem o oxigênio que ela precisa para sobreviver. É justamente por isso que ele pode ficar fechado, ele deve ficar fechado. Porque se eu pego um terrário desse daqui e abro, o cliente abre o terrário em casa e deixa ele aberto por alguns dias, ele vai perder toda a umidade e a plantinha vai morrer. Um terrário desse, por exemplo, aqui, ó, é para ele durar pelo menos 1 ano e meio, ele vai durar bastante tempo. O que vai acontecer nesse período? Pode ser que uma plantinha cresça um pouquinho a mais, encoste na tampa. Aí eu vou precisar tirar a tampa e podar. Vai precisar fazer uma manutenção? Vai. Aí o cliente vai entrar em contato, ou ele vai entregar o terrário para a gente em algum stand onde a gente estiver, ou então a gente vai até a casa do cliente, pega esse terrário e vai fazer a substituição desse musgo. É basicamente isso, tá? Mas a gente dá todo o suporte. Quanto à rega, a gente orienta, você pode regar com borrifador, ou você pode pegar uma colher de sobremesa, depende do vidro. Um vidro como gotinha, por exemplo, esse, eu oriento o cliente a cada 50 dias, ele pegar uma colher de sobremesa de água filtrada, dar uma viradinha assim e deixar a água escorrer, né? Aí ela vai descer, umedecer todo o solo e vai fazer o processo ali de condensação, de cair em forma de chuva ou escorrer, umedecer o solo e continuamente ali durante mais um processo de 50 dias. Depois que eu fiz aquele processo de arte, tá? Aqui a gente já colocou a terra preparada, tá? Vocês podem observar que até quando a gente coloca a terra, ela até destaca o trabalho de arte que foi feito, fica bem bacana. Aqui na frente eu coloquei uns pedrisquinhos justamente para identificar a frente do terrário. E justamente na parte onde tem a terra, aqui que é uma terra toda preparada, né, com vermiculita, com pó de coco, aí agora eu vou para o segundo processo, que é a colocação do musgo. É um trabalho bem devagar, um processo lento, que eu vou pegar o musgo e vou começar a trabalhar aqui. Vou começar a trabalhar aqui dentro do meu terrário. Eu vou dar uma borrifadinha para umedecer a terra, porque daí o musgo ele fixa melhor, né? E agora é esse trabalho que eu vou fazer aqui. Com a pinça, eu vou fazendo todo esse processo. A minha rotina é maluca. Eu levanto 5h30, 5h40, quase todos os dias, principalmente nos dias que nós estamos expondo, né, Paulo? E aí eu tenho musculação e pilates 6 horas da manhã, 3 vezes na semana.
E quando eu volto da minha academia, né, da minha malhação, eu já tomo meu banho. Quando eu estou expondo, eu só preparo meu café, meu almoço, já levo, já vou pro shopping onde eu estiver expondo. Volto para casa, se eu tiver algum, sei lá, uma manutenção, alguma encomenda, porque às vezes eu tô lá no shopping e tô trabalhando lá e tô falando com um cliente do Instagram que quer um Ferrari, quer ver o que tem pronto. Às vezes não tem nada assim do jeito que ele queria pronto, aí eu tenho que correr, preparar, criar, né? Então eu chego em casa por volta de 10h40, 11 horas da noite, às vezes eu vou até 1h30 da manhã produzindo. Quanto ao lucro, sim, hoje a gente pode dizer que sim, a gente consegue ter uma margem assim, muito boa, tá? E tudo isso por conta da responsabilidade, por conta da seriedade com que a gente faz o nosso trabalho, tá? Então, se você faz um bom trabalho, se você vende um terrário para um cliente e ele gosta, obviamente que ele vai repassar para os amigos, para os parentes, né? E aí essas pessoas também vão comprar, né? E isso vai ocorrer porque você fez um bom trabalho. No início era assim? Não. No início era bem complicado porque a gente comprava a matéria-prima em qualquer lugar e aí acabava pagando muito caro. E ao longo do tempo a gente foi pesquisando, a gente foi descobrindo que a gente poderia comprar em grande quantidade, né, uma matéria-prima de qualidade, e aí a gente começou a fazer isso, aí foi melhorando. Tá? Então hoje os nossos vidros, por exemplo, são vidros de excelente qualidade, e a gente compra em grande quantidade, e aí a gente consegue um bom desconto. A gente faz todo um planejamento, né? A gente tem os locais onde a gente compra as plantas também, que a gente consegue descontos. E aí a gente consegue, além do desconto com os vidros, desconto com as plantas e outros materiais, isso acaba ajudando a gente também, tá? E como a Bromélia já é bem conhecida, então a gente tem uma carteira de clientes muito boa, que acaba refletindo no recurso que a gente recebe, né? Em relação aos nossos fornecedores, basicamente todos eles são de São Paulo, tá? Basicamente todos eles. A gente tem fornecedor aqui, por exemplo, das nossas areias coloridas, são aqui do Goiás, aqui mais perto de Brasília, tá? Mas os outros fornecedores de vidros, né, de terra, de plantas, são todos de São Paulo, né? Então, e do Paraná também, né, Paulo? Sim, São Paulo e Paraná. As areias, por exemplo, a gente compra... Esse ano, acho que nós compramos 4 vezes, né? Fizemos 4 pedidos. Geralmente eu compro 3 quilos das que mais tem saída, que são os tons azuis, os pretos, lilás. Esses tons a gente pede uma quantidade maior, que é o que a gente usa mais, né? E os tons mais claros a gente compra sempre 1 quilo de cada tons. Então, às vezes, ele me manda 20 tons diferentes, né? E dá pra gente fazer de 3 a 4 pedidos no ano. Nesse terrário ternura aqui, como vocês podem ver, eu acabei de finalizar, tá? E finalizei colocando esses pedriscos coloridos, essas pedrinhas coloridas. Os clientes amam esse acabamento, tá? Então, tem um trabalho de arte que foi feito para iniciar, a terra, musgo, as plantinhas que são as fitônias. Aqui eu tenho uma fitônia rosa e eu tenho uma microfitônia, tá? Já estava lindo o terrário. E aí, para dar o acabamento final, eu utilizei essas pedrinhas. Tá? A gente tem essas pedrinhas em vários tons, temos azul, tem nesse tom aqui meio lilás, tem branca, tem inúmeras cores, tá? Inclusive na última entrega que nós fizemos de 400 terrários, o cliente preferiu terrários decorados com pedrinhas azuis e com brancas. Então vai muito do gosto do cliente. Então o terrário já está pronto, eu já dei 3 borrifadinhas. E aí, aqui eu acabei de finalizar o meu terrário ternura, como vocês podem ver, ele está muito lindo. E esse terrário, ele vai nessa caixinha, nessa sacola de madeira que a gente chama, tá? Então ele vai aqui dessa forma,
Aqui a gente vai amarrar, dar um lacinho, a gente costuma utilizar aquele cordão chamado remi, que é da mesma cor da madeira, e o cliente fica apaixonado com esse trabalho, né? Tem terrário aqui que eu tenho muita facilidade de fazer e gosto muito de fazer, que geralmente são esses terrários ternuras, né? Faço outros também, outros tamanhos, mas aqui é basicamente os terrários maiores, a Alessandra que faz, que ela fica mais por conta disso, né? E então ela trabalha muito com os terrários maiores. Eu faço os terrários grandes também, gosto demais, mas aí pelo fato de ela ter mais tempo, ela fica mais envolvida com isso. Tá? Então, assim, eu faço esses terrários, eu cuido muito dessa parte das finanças, né? De fazer de livro caixa, de ver o que precisa comprar de material, de quantidade de material, eu faço esse controle realmente financeiro da empresa, tá? E a gente divide dessa forma, assim, né? As tarefas aqui. E é basicamente isso. E além dele me ajudar nas exposições, nas feiras, né? Ele me ajuda no Instagram. Então, ele que faz as nossas publicações. No início era a Rebeca, nossa filha, mas como ela trabalha demais, ela foi ficando sem tempo. E aí a gente tem o Arthur, que é o nosso colaborador, e ele nos ajuda, né? Publicando no Instagram, mandando as imagens. Às vezes ele vem aqui para casa fazer aquelas, né? As fotos, as imagens, os vídeos, para ele poder estar sempre alimentando o Instagram. É porque a gente realmente não tem tempo, né? É muito corrido, então essa parte realmente da mídia mesmo, é ele que faz, ele que cuida pra gente, eu elaboro os textos, mando para ele, e aí ele junta com os vídeos, com as imagens que ele já fez aqui anteriormente, e aí ele vai publicando, ele que cuida dessa parte. Eu até penso em algum momento trabalhar diretamente com os terrários, somente com os terrários, eu e a Alessandra, da gente, né, ter essa empresa focar somente nesse trabalho. Só que isso é um plano que seria assim para longo prazo. Por quê? A Bromélia é uma empresa que ainda é relativamente nova, a gente está indo para o 4º ano, né? E a gente espera e trabalha para que ela se solidifique cada vez mais. Só que enquanto isso é importante, eu acho que é interessante ter uma renda formal. Em algum momento que não somente a Bromélia, e isso ocorre com todas as empresas, que tem altos e baixos, se existe uma renda formal, a gente consegue dar esse suporte. Se a pessoa está descobrindo que sabe criar alguma coisa, quer empreender com alguma coisa e às vezes fica assim com o pé atrás, será? Faço? Eu acho que a gente tem que ter coragem e fazer com muito amor, porque se você também se não for algo que você goste, trabalho manual, por exemplo, algo que você faça com amor, com carinho, que respeite o seu produto, né? Então não vale a pena. Planeje, você precisa de planejamento. Depois do planejamento, estude, procure conhecer mais o que você faz, procure estudar sobre o seu produto e daí você vai aprimorando e saiba que você vai ter dificuldades. Obviamente vai ter dificuldade como todo empresário tem, mas se você ama o que faz, se você se planejou, se você estudou e faz com carinho, faz com amor, pode continuar trabalhando, se dedicando, aprimorando, que em dado momento, com certeza, o seu trabalho vai ser reconhecido e você vai ficar muito feliz. Muito legal, né? Muito criativo esse negócio da Alessandra e do Paulo. Tem muito de inovação aí, né? Uma habilidade exclusiva que se tornou um negócio promissor para a família. Vamos fazer um intervalo rapidinho. Na sequência, então, vamos conversar mais sobre este case e também sobre o mercado com a advogada especialista em varejo, a Caroline Diolin. Nós voltamos já já. Muito bem, estamos de volta com a Ateliê de Negócios. Mais uma vez, Diego, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E agora, então, depois de conhecer a história do Paulo e da Alessandra,
Vamos conversar com a especialista Caroline Diolin, ela é advogada especializada em varejo, está aqui comigo. Caroline, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Ótimo, obrigado a você por disponibilizar aí do seu tempo, compartilhar conhecimento aqui pra gente. Queria uma leitura sua para a gente começar a nossa conversa sobre essa história, sobre esse case. Tem aí a união, o trabalho junto, né, da Alessandra e do Paulo. Tem muito de inovação, trabalhando com um nicho também. Como é que você vê esse negócio? Esse negócio ele é extremamente interessante, como você mesmo falou, né? Ele é manual, super bonito. E principalmente a gente verificou que eles estão vendendo, não tem barreiras, né, de vendas, uma vez que eles usam de forma inovadora, assim, que nem todo mundo atualmente, o WhatsApp, né, as redes sociais, para poder se propagar e não ficar só ali naquele local em que eles se encontram. Então eles acabam conseguindo transpassar barreiras, onde outras pessoas não conseguem chegar às vezes com um outro modelo diferenciado. Pois é um trabalho muito delicado ali, né? É nicho ao mesmo tempo, mas trabalha muito com a emoção também. Me fale um pouco mais sobre a importância aí, Caroline, de trabalhar com o marketing, com as redes sociais, de que maneira também deve chegar ao consumidor esse tipo de produto, a qualidade que eles colocam ali, o empenho deles, até o propósito deles de fazer um trabalho tão delicado. Com certeza, esse trabalho é extremamente manual, então a gente acaba vendo que acaba até sendo um pouco exclusivo, né? Porque cada peça é feita de uma determinada forma, né? Com a dedicação dos dois, e o marketing aqui nesse ponto é extremamente importante, principalmente que eles utilizam como forma de né, conseguir clientela as redes sociais, como o Instagram, né? E também o WhatsApp. Então, eles terem uma mídia social atualizada, né, de uma forma que consiga impactar esses consumidores, seja a clientela que já é fiel deles ou novos consumidores, isso é extremamente interessante. Carolina, é interessante que se tenha uma conta, puxando aí para o Instagram, talvez que seja a forma mais comum, que tenha uma conta específica do negócio, que não seja a conta pessoal. Como é que você vê a união disso também? Ali são duas pessoas no negócio, né, marido e mulher. Mas é importante que seja uma conta, eu diria, jurídica quase no Instagram? Olha, com certeza. Eu acredito que, em que pese né, os sócios tiverem uma conta pessoal deles, eles colocarem parte do trabalho deles, seja interessante, também é muito interessante também você ter uma conta específica da marca, né, onde você vai colocar tudo ali, os produtos que são feitos, quais são os serviços que são prestados, de que forma pode ser comprado, que forma não. E hoje, né, em dia, aqui pegando também a título de exemplo, como você colocou, o Instagram, ele já está se tornando um bem, né, que faz parte daquela marca, né, com a quantidade de seguidores, com a quantidade de impactos que você consegue ter. Então ele já está se tornando um bem. Quando mais você trabalha melhor essa rede social, né? A gente está falando aqui do Instagram, mas poderia ser qualquer outro. Hoje o TikTok também está impactando muitas pessoas. Isso ajuda muito no negócio. Então, é interessante ter essa diferenciação entre a pessoa física, né? Dos donos, né? Da marca. Do ponto de vista jurídico também, quais pontos são importantes aí que o empreendedor, o aspirante empreendedor, tem que levar em consideração na hora de abrir um negócio, mesmo que seja um negócio pequeno? Olha, as pessoas têm que levar em consideração, né, primeiramente, a marca, né, é muito importante saber se aquela marca pode ser utilizada, né, fazer um estudo de viabilidade de marca, né, porque às vezes a gente acha que teve uma ideia e aquela marca já está sendo utilizada em parte por uma outra pessoa, ou às vezes você não vai ter o devido registro, que é uma coisa que, independentemente do tamanho do negócio, é extremamente importante ter, né, o registro dentro do órgão específico, que é o INPI, né? Além disso, que nem aqui no modelo de negócio que a gente viu, né, hoje, que é super interessante, apesar de ser as vendas realizadas pela internet, né, vamos dizer assim, seja o WhatsApp ou por rede social, o direito do consumidor ele também deve ser observado. A forma de propaganda também deve ser observada.
não é porque não tem um modelo físico, ou vamos dizer, um pouco mais estruturado como uma loja maior, que eu não tenha que seguir determinadas regras ou determinadas leis. Então, isso é válido para todos. Muito interessante essa sua atenção, chamar a atenção para esse caso, né? E voltando um pouquinho no que falamos ainda há pouco, sobre a questão do marketing também, que se utiliza muito do dado do consumidor, para saber também se direcionar o marketing, é importante tomar atenção aí para a questão legal, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Queria que você chamasse a atenção para isso também, que a internet, por mais que pareça tão fácil, né? E uso muito comum, de domínio de todos, mas tem regras para isso, né? Tem uma questão de bom senso, para que seja eficiente, mas tem regras, tem leis também, né? É claro, a inteligência artificial a gente está ainda tentando regulamentar, este ano é uma discussão forte no Congresso, felizmente, mas ainda assim já tem a legislação, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, que é preciso atenção em qualquer negócio, né, Caroline? Isso mesmo. A LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio e ela é para ser seguida por todas as pessoas jurídicas, tá? Independentemente do tamanho, independentemente da forma como ela está estabelecida, seja só na internet ou de modelo físico, enfim, qualquer empresa que tenha acesso a dados pessoais, ela deve observar os termos dessa lei. Então, um empreendedor que está aí trabalhando na internet, né, ele vai ter que ver de que formas ele vai poder fazer a utilização desses dados, né, caso ele não tenha sido acessado pelo próprio titular. Então, de que forma ele pode trabalhar para fazer e-mails marketing, de que forma ele pode conseguir dados de outras pessoas. Então, isso é extremamente importante, tá? E tem que ser levado em consideração, porque muitas pessoas acham que essa lei não vale para alguns tipos de segmento ou para determinado tamanho de pessoas, e, na verdade, ela vale sim para todas as pessoas jurídicas que façam uso de dados pessoais, tá? Sejam de consumidores, sejam de funcionários, independe. Aqui a lei, ela abrange dados pessoais como um todo. Bom, Caroline, para além dessa questão legal, jurídica, de um risco de um passivo jurídico, eu diria, o quanto é importante isso, assim, a profissionalização também do seu negócio, né? A formalização, tornar aquele negócio profissional, porque quando a gente fala de ateliê de negócios, a gente sempre pode pensar num primeiro momento que é um negócio muito informal, né? Que é ateliê, enfim, mas é muito profissional, e o quanto é importante essa formalização e a obediência à legislação para crescimento, para perenidade do negócio, eu digo até para a imagem daquela empresa, para a imagem do seu negócio, que pode ser usado, inclusive, como marketing para o negócio, né? Então, manter a profissionalização e seguir a legislação são ativos hoje tão importantes quanto a qualidade do produto que você faz, não é não? Sim, com certeza. Eu acho que eles andam lado a lado, né? A qualidade do produto e também a observância das questões aí legais e formalizações. Hoje os consumidores estão cada vez mais, vamos dizer assim, empoderados e querendo saber sobre como é aquela determinada empresa, então se aquela empresa contrata os funcionários da forma devida, como que ele utiliza, de onde ele consegue os produtos, de que cadeia isso vem. Então, cada vez mais está importante para os consumidores esse ponto, e também como forma de empresa, né, como você colocou, formalização. Hoje pode ser um negócio pequeno, mas amanhã, quem disse que eu não posso querer expandir através de outros canais de distribuição, outros modelos de negócio? E para isso eu vou ter que ter uma formalização e seguir a legislação, né? Até porque se eu for contar com investidores, né, para aportar capital para poder crescer, são pessoas que vão analisar para saber se tem um risco naquele negócio ou não. Então, independente de qualquer coisa, é extremamente importante sim ter essas formalizações, né? E seja para o crescimento, mas seja também, como você bem pontuou, na questão de passivos. Bom, e uma forma aí de tornar o negócio perene ou cada vez mais rentável, sustentável, é dar escala também ao negócio, né? Agora, quando se fala de negócios como esse, no caso aí do terrário, que são trabalhos manuais, demandam muito tempo, é possível escalar também, tornar escala, e de que maneira? Olha, dá sim, né? Vai ter que ver muito qual é a intenção
desses empreendedores, né, se a intenção deles é passar esse know-how para terceiros e para que eles utilizem a marca deles, aí a gente estaria falando, por exemplo, do canal de franquia, ou se eles acham algum terceiro que também tem o mesmo conhecimento que eles, mas que tem interesse em utilizar a marca, a gente pode falar de licenciamento. Então, assim, tem N possibilidades, vai depender muito do que os empreendedores, de que forma eles querem expandir, até onde eles querem chegar nessa questão de passar um suporte ou um know-how, né? Vai depender muito dessa questão, mas eu não vislumbro nenhum impacto negativo, vamos chamar assim, deles não conseguirem crescer de alguma forma, independente de que canal seja escolhido. Queria que você me falasse um pouquinho mais dessas possibilidades de expansão através dos modelos de negócio, né? Franquias é um modelo, por exemplo, talvez não seja o caso aqui do Paulo e da Alessandra, mas existem muitas outras possibilidades, e como parcerias também. Quais são os modelos que talvez estejam hoje mais em voga? O que preconizam os modelos de negócios hoje para que deem certo ou tenham mais possibilidade de dar certo? Atualmente a gente pode contar com diversos modelos de negócios, né? Então, poderia ter, como eu falei, licenciamento, que eu vou licenciar a marca e eventualmente vou dar um treinamento específico sobre uma determinada, né, coisa, não pegando só o gancho no case que a gente estava vendo hoje aqui. A gente pode ter distribuição, então o empreendedor continua ali fazendo aquele produto, né? Mas aí ele fornece para alguém para poder distribuir, pode ter representantes, eu posso fazer parcerias, sejam com outras pessoas que queiram me representar ou outras empresas, né? A gente está vendo muita parceria de empresas que às vezes criam, às vezes até uma collab, né? Vai saber, né? Que eles podem encontrar alguém de algum outro nicho que dê para, né, uma ligação, uma sinergia entre os negócios. Então, assim, a gente tem uma amplitude de formas, né, de poder seguir, mas obviamente a gente tem que se preocupar na questão de formalizar isso contratualmente, né, para ter os direitos e obrigações de cada parte resguardados, além de observar as questões legais. A questão do contrato hoje, você acha que é o que pega mais? É a atenção maior? É preciso sempre buscar um especialista? Como é que é o mercado hoje? Ou tem muita demanda, muito passivo jurídico por conta de não atenção, talvez, e não levar tão em conta questões importantes que precisam estar lá no contrato? Tem muitos empreendedores que às vezes acham que aquela negociação que ele está fazendo é uma coisa básica, vamos chamar assim. E, querendo ou não, é uma negociação, ela pode ter um impacto no futuro, que às vezes pode não sair conforme as partes tinham sido estabelecido, e aí não tem nada que tivesse escrito. Como que eles conseguiriam mitigar isso, entendeu? Como que eles conseguiriam sanar aquele problema se eventualmente acontecesse? Então, a gente, né, nós da área, a gente sempre fala, independentemente de qual parceria seja, obviamente, pode ser que eu vou ter um documento super simples, mas pode ser que a depender seja mais complexo, então eu tenho que ter um documento mais profundo, né? Mas, sim, é interessante ter devidamente a formalização, porque as regras, vamos chamar assim, a regra do jogo vai estar clara para ambas as partes. Então, ali vai estar previsto tudo o que cada um vai ter que fazer, o que acontece se tiver um determinado problema, né, de que forma seria sanado ou não. E isso acaba mitigando muitos problemas futuros, principalmente litígios, né, que às vezes no momento as pessoas não enxergam, tá tudo bem, mas infelizmente futuramente pode ter alguma questão que pode levar a uma discussão. E aí o contrato vem para auxiliar, dando mais ou menos um cenário do que ser feito. Tem que estar no planejamento, né, Caroline? Às vezes a gente, quando vai abrir um negócio, a preocupação é talvez com o ponto, com a renda, né, com o recurso para abrir o negócio, sim, importantes, né? Mas no planejamento tem que ter essa questão legal muito forte. Hoje, voltando a falar na LGPD, essa questão também muito importante hoje em dia, né? Carolina, a gente está chegando no finalzinho da nossa conversa. Eu queria centralizar com
quase que orientação sua, ou quase que dica aí para o Paulo e para a Alessandra, para a gente entender esse negócio como um negócio perene, de cada vez mais crescimento, vislumbrando uma expansão, talvez até para um modelo de negócio desses que a gente citou aqui. No geral, sintetizando, qual seria a sua dica para o casal Paulo e Alessandra? Olha, minha dica para eles é que com a dedicação, né, que eles já têm tendo e observando todas as questões de inovação, né, utilizando o marketing a favor deles e toda a formalização, certamente esse negócio vai prosperar ainda mais e eles vão conseguir quebrar ainda mais barreiras. Muito bem, nós conhecemos hoje então a história da Bromélia Terrários, Paulo e da Alessandra, e conversou conosco, a gente agradece muito, a Caroline Di Olim, que é advogada especializada em varejo. Caroline, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu agradeço o convite, muito obrigada. Muito bem, e muito obrigado a você que acompanhou o Ateliê de Negócios aqui com a gente. Um forte abraço, até uma próxima oportunidade. Até mais.